Olá pessoas, tudo bem? Professor Bruno Augusto para a gente falar hoje de literatura, tá pessoal? Galera, é o seguinte, esse conteúdo a gente já começou a trabalhar, tá? Algumas turmas já viram o início dele, a gente já começou, só que aqui a gente vai fundamentar, né? Que eu sei que você está aí na sua casa estudando bastante, vendo muitas coisas, né? Pegando os livros, as apostilas, fazendo exercícios, e às vezes esse conteúdo já está meio, né, antigo para você. Né? Com certeza. Muito bem. E então a gente vai retomar todas essas ideias, beleza? A gente vai falar hoje de gêneros literários, pessoal. Gêneros literários. Então esse é o nosso conteúdo. Para fazer uma explicação sucinta do que é isso, acontece o seguinte: antes do Ragnarok acontecer, né, dessa quarentena que nós estamos, a gente estava estudando a oratura. Tá? Que é a literatura oral, ela é aquela transmissão de geração para geração, tá? Das histórias. E esse sistema, ele não era registrado, né? Então, quando a gente estudou a origem da literatura, a gente estudou a origem da literatura sem a litera. Litera quer dizer escrita, tá? Agora a gente vai estudar essa parte da litera, daquilo que era de fato registrado. E para estudar isso, a gente vai o mais no passado possível para compreender o que aconteceu, e a gente vai chegar num cara, esse cara aqui, ó, Aristóteles, né? Tô sabendo que, pelo visto, né, assim, as más línguas, ou as boas línguas, não sei, estão dizendo aí que até o professor Marcelo de Filosofia está trabalhando esse cara aqui, tá? Aristóteles, ele escreve um livro intitulado A Poética. Esse livro é extremamente importante, por quê? Porque ele vai fazer a classificação dos gêneros literários de sua época. Então ele vai classificar o que era literatura na época dele, o que era considerado literatura de alto grau, né? Vale ressaltar que para o Aristóteles, literatura era só o que era poesia. Então muitas vezes vocês podem encontrar gêneros literários ou também gêneros poéticos, tá? Pode estar escrito gêneros poéticos ou até gêneros aristotélicos. Isso aí pode cair em algumas questões, tá? Então, gêneros literários, poéticos ou aristotélicos. Aristotélicos porque foi o Aristóteles que desenvolveu, poéticos porque para ele somente a poesia era considerada literatura, somente o que era poético, e literários porque é a origem da literatura. Muito bem. Desses gêneros que Aristóteles classifica, ele vai dividir em três possibilidades, tá? 3 tipos de literatura de sua época, e esses tipos de literatura vão desenvolver tudo que nós temos hoje. Então, basicamente, tudo que existe, literariamente falando, foi baseado no que o Aristóteles desenvolveu, beleza? Primeiro gênero, chamado gênero lírico, tá, pessoal? Gênero lírico é aquele gênero textual que tem sentimentalismo, que vai trabalhar o sentimentalismo, é a nossa poesia, tá? Então, tem o sentimentalismo, tem ali a ideia de pensamentos amorosos, de alegria, de raiva, de desprezo, sentimento em geral, tá? Então, muito sentimentalismo. Esse gênero, ele vai ter uma característica também interessante, que é a pessoalidade. Por quê? A forma como ele vai estar escrito aparenta, no formato, na forma como as frases são elaboradas, né, os versos, aparenta que aquele sentimento é muito pessoal, é muito interno, faz parte de fato daquele que está falando. Por isso, ele aparenta essa pessoalidade, tá? Vamos lembrar das nossas primeiras aulas de literatura, onde eu mostrei para vocês, eu afirmei para vocês que nem sempre o autor é que sente o sentimento. Às vezes o autor identifica o sentimento. O poeta é aquele cara que identifica coisas e coloca no papel. Isso pode acontecer também aqui. Então, essa ideia de pessoalidade é uma ideia, aparenta ser algo pessoal. Tanto que a gente não sabe exatamente quem está sentindo, só que sabe que tem um eu ali. Esse eu é chamado de eu lírico. Eu lírico, que é o eu que possui esse lirismo, né? Esse lirismo. E aí, vamos lembrar, né? Gênero lírico, ele recebe esse nome porque ele era cantado acompanhado da lira. Então, era um gênero cantado, a poesia ligada à música, acompanhado de uma lira que era uma harpa pequenininha.
né? Então esse eu lírico é como se fosse ali um eu, uma pessoa que está sentindo sentimentos, tocando em sua lira, falando consigo mesmo, tá? É uma pessoalidade. O interessante é que quando a gente interpreta esse eu lírico, esse eu lírico pode ser qualquer um, pode ser, ao ler a poesia, pode ser nós mesmos, tá? Que é quando você lê, por exemplo, e o sentimento parece que é o sentimento seu. Sabe aquela ideia de que parece que o cara da música lá tá falando sobre a sua própria vida? É isso aqui, é a interpretação desse eu lírico, tá? E aí, pessoal, o gênero lírico, ele vai desenvolver tudo que a gente conhece de poesia. Então, todas as poesias que nós temos, elas fazem parte, assim, do gênero lírico, de uma certa forma, porque elas foram originadas através dele, tá bom? Então, a gente tem essa característica. Depois, nós vamos ter aqui o gênero épico. O gênero épico, ele vai falar das grandes epopeias. As epopeias são as histórias, tá, gente? E são histórias de um herói e de seu povo, tá? Começa o gênero épico com a ideia das histórias de um herói e de seu povo, que era uma forma de transmitir para as próximas gerações os feitos heróicos de determinados povos, né? De determinadas civilizações. Então ia transmitir. Lembrando que se o nome da matéria pode ser considerado gênero poético, quer dizer que tudo isso aqui que eu vou falar hoje era construído por meio de versos e estrofes, tá? Tudo construído por meio de versos e estrofes. Então isso aí tem que levar em consideração. A parte de verso, as frasezinhas, rimando, tudo isso aqui. Então essas histórias eram contadas através de versos e estrofes. Como eram histórias de um herói, ou seja, de alguém, estou falando do feito heróico de alguém, a gente tinha ali uma narração em terceira pessoa. Mesmo sendo poético, tá? Mesmo sendo poético e mesmo sendo escrito em versos e estrofes, a gente tem uma narrativa, tá? Uma terceira pessoa. Isso vai desenvolver toda a nossa prosa. Então, hoje, se a gente pode ler obras de aventura, de ficção, de romance, é por conta do gênero épico, tá? Porque o gênero épico, ele apontou essa possibilidade de, vamos dizer assim, de escrever a história de alguém, de registrar a história de alguém. Então isso é muito interessante. Do gênero épico, gente, naquela época, né, naquele momento, a gente pode citar vários bastante interessantes, como a Ilíada, a Odisseia, provavelmente você já ouviu falar nos filmes baseados nessas obras, né? A Eneida, daí pouco tempo depois, né, alguns séculos depois, para falar a verdade, a gente tem os Lusíadas do Camões, que a gente vai estudar, tem a Divina Comédia do Dante Alighieri. Então, são várias obras que elas são epopeias, tá? E vão dar origem ao que a gente chama de prosa, aos romances, à escrita corrida, tá? Então, o gênero épico ele começa nessa ideia, a história de um herói de seu povo e uma escrita em terceira pessoa. Depois, pessoal, nós temos o gênero dramático. O gênero dramático, ele vem da palavra drama, que não é o draminha que a coleguinha faz quando liga pra você mandando mensagem que o crush não tá dando moral, tá? O drama aqui é a dramatização, é o teatro, tá? Então é o gênero que vai dar origem, vai desenvolver o teatro. Esse gênero, ele vai ser caracterizado por ter versos e estrofes, como os outros, só que ele vai ter o que é chamado de discurso direto. Comentei um pouquinho isso com vocês na aula de redação, a aula da tarde, tá? É o discurso direto. O que é o discurso direto? É o uso de diálogos, tá? Então a gente tem os diálogos. Isso é uma característica. Além disso, as chamadas rubricas. O que são rubricas? São as indicações de cena. Já que é o teatro, dentro do texto tem que ter lá, entra tal pessoa, aparece tal coisa. Tem essas rubricas que são indicações de cena. Beleza? Então, esses aqui são os gêneros aristotélicos. Para a gente finalizar, pessoal, dois conceitos que o Aristóteles ele chega à conclusão, principalmente quando ele trabalha o gênero dramático, mas que vai fazer sentido para todos, que é o conceito de mímese ou mimese e o conceito de catarse. A mímese é a imitação, quer dizer que a arte imita a vida. Então ele percebe que a arte imita a vida. A arte é uma mímese, tá? E a catarse é a identificação profunda. É aquele momento que você lê um texto, ou assiste uma peça de teatro, ou um filme e parece que está falando da tua vida. É uma identificação, tá? Então, mímese, a imitação, a arte imita a vida, e catarse, a identificação profunda. Beleza, galera? É isso, então. A gente se vê na próxima aula. Até mais!